Se vencer no xadrez, me caso com você. A milionária riu na cara do faxineiro. Ela não fazia ideia de que estava desafiando um ex-campeão que havia perdido tudo, mas nunca perdeu sua dignidade. Gabriel empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore do 35º andar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Era 7 da manhã e a reunião de diretoria já havia começado na sala principal. Através das paredes de vidro, ele conseguia ver Isabela Montenegro comandando a apresentação como uma verdadeira rainha empresarial. Aos 28 anos, ela era a CEO mais jovem do país, dona de um império de tecnologia que valia bilhões. Cabelos loiros perfeitamente alinhados caíam sobre os ombros de seu blazer branco impecável. Cada movimento dela irradiava poder e confiança, como se o mundo inteiro devesse se curvar diante de sua presença. Executivos experientes, homens de 50 anos que comandavam multinacionais, a ouviam em silêncio respeitoso. Gabriel, aos 33 anos, conhecia bem aquela rotina. Há 2 anos limpava aquele andar todos os dias, sempre invisível, sempre ignorado. Seu corpo bem esculturado e forte contrastava com o uniforme azul simples que usava. Os cabelos loiro escuro estavam sempre bem arrumados, mesmo durante o trabalho pesado. Tinha uma beleza natural que chamaria a atenção em qualquer lugar, mas ali ele era apenas mais um funcionário terceirizado que ninguém se dava ao trabalho de notar. Nossos lucros cresceram 300% no último trimestre, Isabela dizia para os executivos, apontando para gráficos na tela gigante. Isso prova que quando você contrata pessoas de qualidade, os resultados aparecem. Gabriel começou a limpar as mesas do lado de fora da sala, tentando não atrapalhar. Mas as palavras dela chegavam claramente aos seus ouvidos através do vidro. O problema do Brasil é que as pessoas não têm ambição, ela continuava, caminhando elegantemente pela sala. Ficam acomodadas em empregos básicos, sem nunca tentar crescer. Por isso que nossa empresa só contrata profissionais de elite. Roberto Andrade, diretor financeiro de 60 anos, assentiu concordando. Isabela, você tem razão. Precisamos manter nossos padrões elevados. Não podemos misturar profissionais qualificados com, pessoas comuns. Exato. Isabela sorriu, aquele sorriso gelado que usava quando se sentia superior. Cada um tem seu lugar na sociedade. Alguns nasceram para liderar, outros para servir. Gabriel apertou o pano de limpeza com mais força, mas continuou trabalhando em silêncio. Havia aprendido há muito tempo que responder a esse tipo de comentário só trazia problemas. Por falar nisso, Isabela olhou através do vidro e viu Gabriel limpando. Alguém precisa conversar com a empresa de limpeza. Essa gente fica circulando durante nossas reuniões importantes. É constrangedor quando temos visitas internacionais. Vou resolver isso hoje mesmo. Mariana, a secretária executiva, anotou rapidamente. Gabriel terminou de limpar as mesas externas e se dirigiu para a sala de espera ao lado, onde Isabela costumava receber visitantes importantes. No centro da mesa, havia um tabuleiro de xadrez antigo, feito de madeira nobre, com peças esculpidas à mão. Era claramente uma peça de coleção, algo que custava mais que o salário anual de Gabriel. Ele começou a limpar a mesa com cuidado extremo, sabendo que qualquer arranhão naquele tabuleiro poderia custar seu emprego. Mas quando passou o pano ao redor das peças, sua mão trêmula esbarrou no rei branco. A peça rolou e derrubou outras, criando um barulho que ecoou pelo corredor silencioso. O som interrompeu a reunião imediatamente. Isabela parou de falar e todos os executivos olharam na direção do barulho. Gabriel se abaixou rapidamente para reorganizar as peças, mas já era tarde demais. O que foi isso? Isabela saiu da sala de reuniões com passos firmes, o salto alto batendo no mármore como martelos. Os executivos a seguiram, curiosos para ver o que havia acontecido. Quando ela viu Gabriel ajoelhado no chão, reorganizando as peças do xadrez, sua expressão mudou completamente. Os olhos azuis brilharam com uma raiva fria que fez Gabriel sentir um aperto no peito. Você tem noção do que acabou de fazer? Ela perguntou, a voz saindo baixa, mas carregada de veneno. Esse tabuleiro vale 40 mil reais. 40 mil! Mais que você ganha em 2 anos. Gabriel levantou-se devagar, mantendo a cabeça baixa. Desculpe, senhora Montenegro. Foi um acidente.
Não quebrou nada, só desorganizou as peças. Só desorganizou? Ela riu. Mas não era um riso de alegria. Era o tipo de riso que precede uma humilhação pública. Você sabe quanto tempo levei para organizar essa partida? É uma reprodução da partida entre Kasparov e Karpov, de 1984. Os executivos se aproximaram, formando um semicírculo ao redor de Gabriel. Ele se sentia como um animal cercado por predadores. Senhora, eu posso reorganizar exatamente como estava, Gabriel disse calmamente, surpreendendo a todos com a segurança na voz. Sei exatamente qual era a posição de cada peça. Isabela arqueou uma sobrancelha, claramente cética. Ah, é mesmo? O faxineiro entende de xadrez agora? Entendo um pouco, sim, Gabriel respondeu, ainda mantendo o tom respeitoso, mas firme. Um pouco? Roberto riu alto. Rapaz, isso aqui não é dama ou dominó, é xadrez. Jogo de gente inteligente. Deixa eu ver se entendi. Isabela cruzou os braços, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Você está me dizendo que consegue organizar uma partida histórica de memória? Consigo sim. Prove. Gabriel se abaixou novamente e começou a posicionar as peças. Seus movimentos eram precisos, seguros. Colocou o rei branco na casa E8, a dama em D7, os bispos em posições específicas que indicavam uma partida avançada. Cada peça foi posicionada exatamente onde deveria estar. Os executivos observavam em silêncio, alguns sussurrando entre si. Era impossível fingir aquele nível de conhecimento. Gabriel claramente sabia o que estava fazendo. Interessante, Isabela disse caminhando ao redor da mesa para examinar a posição. Realmente parece correto, mas qualquer um pode decorar uma posição. Essa posição é do lance 41 da primeira partida do match, Gabriel disse, levantando-se. As brancas acabaram de jogar rei 8+, forçando o rei preto para a 7ª fileira. O silêncio na sala era absoluto. Mesmo Isabela ficou sem palavras por alguns segundos. Como você sabe disso? Ela perguntou, a voz saindo mais baixa que pretendia. Porque jogo xadrez desde os 8 anos, Gabriel respondeu simplesmente. Joga xadrez? Ela repetiu, como se tivesse ouvido uma piada. Você? Um faxineiro? Sim, senhora. Jogo. Isabela olhou para os executivos, que pareciam tão surpresos quanto ela. Então começou a rir novamente, mas dessa vez o riso soou forçado. Que adorável. O faxineiro joga xadrez. Ela disse, batendo palmas ironicamente. Aposto que você acha que é bom, né? Gabriel não respondeu, mas manteve o olhar firme. Sabe de uma coisa? Isabela se aproximou dele, os olhos brilhando com malícia. Vou fazer uma aposta com você. Uma aposta que vai ensinar seu lugar neste mundo. Que tipo de aposta? Gabriel perguntou, já desconfiado. Uma partida de xadrez. Você contra mim. Aqui mesmo, na frente de todo mundo. Os executivos se entreolharam, claramente desconfortáveis com a situação. Mas ninguém ousava interromper Isabela quando ela estava nesse estado. E qual seria a aposta? Gabriel insistiu. Isabela sorriu, aquele sorriso que usava quando estava prestes a destruir alguém. Se você ganhar, eu me caso com você. A frase caiu como uma bomba na sala. Roberto engasgou com o café. Mariana deixou cair os papéis que segurava. Era a coisa mais absurda que qualquer um deles já havia ouvido. Isso é ridículo, Roberto murmurou. Não é ridículo, Isabela disse, ainda sorrindo. É impossível. Este homem jamais conseguiria me vencer em algo que exige intelecto real. Mas quando ele perder, quero que todos aqui vejam que existem diferenças claras entre as classes sociais. Gabriel sentiu o sangue ferver. Não pela proposta absurda de casamento, mas pela humilhação deliberada que ela estava promovendo. E se a senhora perder? Ele perguntou calmamente. Eu não vou perder. Ela respondeu com arrogância absoluta. Mas se por algum milagre isso acontecer, além do casamento, você ganha meu respeito. E o respeito de todos aqui. Gabriel olhou ao redor da sala, vendo os rostos dos executivos que o encaravam como se fosse um animal de circo. Pensou na filha em casa, Sofia, que sempre dizia para ele nunca baixar a cabeça para ninguém. Aceito, ele disse, surpreendendo até mesmo a si próprio. Isabela piscou algumas vezes, claramente não esperando que ele topasse. Você aceita?
Aceito a partida, mas não pelo casamento. Aceito pelo respeito. Perfeito. Ela recuperou rapidamente a compostura. Vamos agendar para sexta-feira, aqui mesmo às 5 da tarde. Vou convidar alguns jornalistas também. Vai ser divertido. Gabriel assentiu e voltou ao seu carrinho de limpeza. Enquanto se afastava, podia ouvir os executivos sussurrando incredulamente sobre o que acabara de acontecer. Mas uma coisa eles não sabiam. Gabriel não era apenas um faxineiro que jogava xadrez. Ele era alguém que havia perdido tudo na vida, menos sua dignidade. E na sexta-feira, Isabela Montenegro descobriria que havia acabado de fazer a aposta mais cara de sua vida. O 35º andar nunca mais seria o mesmo. Gabriel chegou em casa às 7 da noite, o corpo cansado, mas a mente fervilhando com tudo o que havia acontecido. O apartamento pequeno de 2 quartos no bairro da Vila Madalena era simples, mas aconchegante. Nas paredes, desenhos coloridos feitos por Sofia competiam por espaço com algumas fotos antigas da família. "Pai, você chegou!" Sofia correu para abraçá-lo assim que ele abriu a porta. Aos 12 anos, ela tinha os mesmos olhos verdes do pai e um sorriso que conseguia iluminar qualquer ambiente. Como foi o trabalho hoje? Gabriel hesitou por um momento. Como explicar para uma criança de 12 anos que ele havia acabado de aceitar um desafio que poderia mudar suas vidas para sempre? Foi diferente, ele disse, tirando o uniforme e pendurando no cabide próximo à porta. Sofia, preciso te contar uma coisa importante. Ela se sentou no sofá pequeno da sala, cruzando as pernas como sempre fazia quando sabia que ia ouvir uma história interessante. Gabriel se sentou ao lado dela, passando a mão pelos cabelos loiro-escuros. Lembra que eu sempre te disse que quando você tem um talento, precisa usá-lo para se defender? Claro! Você sempre fala isso. Pois bem, hoje eu precisei usar um talento que estava guardado há muito tempo. Gabriel contou para Sofia sobre a humilhação no escritório, sobre Isabela Montenegro e sua arrogância, sobre o tabuleiro de xadrez derrubado e o desafio que havia aceito. A menina o escutava com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. "Pai, você realmente vai jogar xadrez contra ela?" Sofia perguntou claramente emocionada. "Vou. Mas, Sofia, tem uma coisa que você não sabe sobre mim. Sobre quem eu era antes de você nascer." Gabriel se levantou e foi até o armário do quarto dele. No fundo, atrás de roupas antigas e documentos, havia uma caixa de sapatos empoeirada que Sofia nunca havia visto aberta. Ele trouxe a caixa para a sala e a colocou sobre a mesa de centro. "O que tem aí dentro?" ela perguntou curiosa. "Minha vida anterior", Gabriel respondeu abrindo a caixa lentamente. Dentro estavam troféus dourados e prateados, medalhas, certificados, fotografias e recortes de jornal amarelados pelo tempo. Sofia pegou um dos troféus, lendo a inscrição em voz alta. Gabriel Silva Santos, campeão estadual de xadrez, categoria sub-21, 2010. "Pai, você era campeão de xadrez?" Ela sussurrou, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. "Era." Gabriel sorriu tristemente. "Fui campeão estadual 3 anos seguidos. Cheguei a competir a nível nacional. Fui considerado uma promessa para representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais." Sofia pegou uma foto antiga, onde Gabriel, bem mais jovem, segurava um troféu enorme ao lado de outros jogadores. Ele usava terno e gravata, sorria com confiança, parecia uma pessoa completamente diferente. "Mas pai, o que aconteceu? Por que você parou?" Gabriel sentou novamente, respirando fundo. Era uma história que doía contar, mas Sofia merecia saber a verdade. "Conheci sua mãe quando eu tinha 22 anos. Helena era jornalista esportiva, estava cobrindo o campeonato nacional. Foi amor à primeira vista. Ele pegou uma foto de uma mulher linda, de cabelos castanhos e sorriso doce, abraçada com ele. Nós nos casamos 2 anos depois. Eu ganhava dinheiro dando aulas particulares de xadrez para crianças ricas, participando de torneios. Não era muito, mas vivíamos bem. E aí eu nasci?" Sofia perguntou, folheando mais fotos. "Sim, você nasceu e foi a coisa mais bonita que já me aconteceu na vida. Sua mãe sempre dizia que você seria mais inteligente que nós 2 juntos." Gabriel parou, o olhar perdido nas lembranças.
Sofia percebeu que a parte difícil da história estava chegando. Quando você tinha 2 anos, sua mãe ficou muito doente. Era uma condição grave, que precisava de tratamento caro, internações constantes. Eu parei de competir para cuidar dela e de você. O dinheiro acabou rápido. Vendi todos os meus troféus, menos esses que guardei. Vendi nossa casa, vendi tudo que tinha valor, mas não foi suficiente. Sofia segurou a mão do pai, sentindo as lágrimas se formarem nos próprios olhos. Sua mãe partiu quando você tinha 4 anos, e eu não conseguia mais olhar para um tabuleiro de xadrez sem lembrar de todos os sonhos que tínhamos juntos. Parei completamente de jogar. Precisava trabalhar para sustentar você, pagar aluguel, comida, escola. Aceitei o primeiro emprego que apareceu, faxineiro numa empresa pequena. Depois mudei para a empresa da Isabela porque pagava melhor. Gabriel limpou os olhos, tentando manter a compostura. Durante 8 anos, nunca mais toquei numa peça de xadrez. Até hoje. Sofia estava chorando agora, mas não era de tristeza. Era de orgulho misturado com emoção. Pai, você é incrível. Você sacrificou seus sonhos por mim e pela mamãe. Não foram sacrifícios, Sofia. Foram escolhas, e eu faria tudo de novo. Mas, pai, ela disse, limpando as lágrimas, isso significa que você é muito bom no xadrez. Muito mais do que essa Isabela imagina. Gabriel riu pela primeira vez naquele dia. Espero que sim. Faz 8 anos que não jogo uma partida séria. Então vamos treinar, Sofia exclamou, saltando do sofá. Eu sei jogar xadrez básico porque você me ensinou quando era pequena. Podemos praticar. Sofia, não é tão simples assim. Xadrez em alto nível é como qualquer esporte. Se você para de treinar, perde o ritmo, a velocidade de cálculo. Pai, ela o interrompeu, colocando as mãos nos ombros dele. Você lembra do que sempre me fala? Que talento verdadeiro nunca se perde, apenas adormece. Gabriel sorriu. Eram palavras que ele mesmo costumava dizer para encorajá-la nos estudos. Além disso, Sofia continuou, essa mulher humilhou você na frente de todo mundo. Ela acha que é superior só porque tem dinheiro. Você precisa mostrar para ela que competência não tem a ver com conta bancária. E se eu perder, vai ser ainda mais humilhante. Você não vai perder, Sofia disse com uma convicção que surpreendeu Gabriel. Porque você não é apenas um ex-campeão. Você é alguém que lutou pela família, que trabalhou com dignidade, que nunca perdeu o caráter mesmo nas piores situações. Gabriel olhou para a filha, impressionado com a maturidade dela. Quando você ficou tão sábia? Aprendi com o melhor pai do mundo. Ela sorriu. Agora para de drama e vamos treinar. Temos 3 dias até sexta-feira. Naquela noite, Gabriel montou o velho tabuleiro que Sofia usava para estudar. Era de plástico simples, muito diferente do tabuleiro caro de Isabela, mas servia perfeitamente para relembrar os fundamentos. Pai, me mostra como você jogava quando era campeão, Sofia pediu. Gabriel moveu as peças lentamente no início, testando a memória. Mas conforme as jogadas avançavam, algo mágico acontecia. Seus dedos pareciam lembrar sozinhos dos padrões, das combinações, das estratégias que o haviam tornado campeão. Uau! Sofia sussurrou, vendo o pai executar uma sequência de movimentos brilhante. Você ainda lembra de tudo. Está voltando aos poucos. Gabriel admitiu surpreso consigo mesmo. É como andar de bicicleta. Você nunca esquece completamente. Jogaram até quase meia-noite. Gabriel ganhou todas as partidas, mas o mais importante era que sua confiança estava retornando. A cada movimento, a cada combinação que visualizava, ele se sentia mais próximo do jogador que um dia havia sido. Pai, Sofia disse quando estavam guardando as peças, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda sonha em voltar a competir profissionalmente? Gabriel parou pensando na pergunta. Não sei, Sofia. Essa fase da minha vida ficou para trás. Agora meu foco é você, seu futuro, sua educação. Mas e se essa partida contra a Isabela abrir portas? E se as pessoas descobrirem quem você realmente é? Então vamos ver o que acontece. Gabriel sorriu. Mas primeiro preciso provar que ainda sou capaz de jogar no nível que ela acha que só pessoas superiores conseguem. Você vai mostrar para ela que superioridade não vem de dinheiro ou posição social, Sofia disse, abraçando o pai. Vem de caráter, inteligência e dignidade. E isso você tem de sobra.
Na sexta-feira, Gabriel entraria naquela sala de reuniões não apenas como um faxineiro desafiando sua patroa. Ele entraria como um homem que havia perdido tudo, mas nunca perdeu sua essência. Um pai que lutava pela dignidade da filha. Um ex-campeão pronto para provar que classe social não determina valor humano. E Isabela Montenegro estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida privilegiada. Isabela Montenegro chegou ao seu apartamento de cobertura na Faria Lima às 10 da noite, os saltos ecoando pelo piso de mármore italiano. A vista panorâmica de São Paulo se estendia através das janelas do chão ao teto, luzes da cidade cintilando como diamantes contra o céu escuro. Mas nem toda aquela beleza conseguia acalmar a irritação que sentia desde a tarde. Ela jogou a bolsa Hermès sobre o sofá de couro branco e caminhou direto para o bar, servindo-se uma taça generosa de vinho francês de R$ 500 a garrafa. O sabor amargo combinava perfeitamente com seu humor. Como um simples faxineiro ousa me desafiar, murmurou para si mesma, bebendo o vinho de uma só vez. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, Helena Montenegro, ligando do apartamento dela em Paris. Isabela, querida, como foi seu dia? A voz aristocrática ecoou pelo viva-voz. Complicado, mãe. Tive um probleminha com um funcionário today. Funcionário? O que aconteceu? Isabela contou a história toda para a mãe, desde o tabuleiro derrubado até o desafio aceito. Esperava que Helena ficasse indignada, que apoiasse sua posição. Mas o silêncio do outro lado da linha foi prolongado demais. Isabela, Helena finalmente disse, a voz carregada de decepção. Você está fazendo exatamente o que sempre fez na escola, na faculdade, em todos os lugares. Humilhando pessoas para se sentir superior. Mãe, do que você está falando? Estou falando de quando você tinha 16 anos e humilhou aquela menina bolsista no colégio porque ela ganhou de você na Olimpíada de Matemática. Lembra? Isabela fechou os olhos. Lembrava perfeitamente. Carolina Silva, uma garota brilhante de família simples que havia superado Isabela em todas as provas. Isabela havia usado sua influência para tornar a vida da garota um inferno até ela pedir transferência. Aquilo foi diferente, mãe. Foi? E quando você destruiu o relacionamento daquela professora de francês porque ela te deu nota baixa? Ou quando você fez o Ricardo terminar o noivado porque descobriu que ele ganhava menos que você? Cada exemplo era como um tapa na cara. Isabela se serviu de mais vinho, tentando bloquear as memórias que sua mãe estava trazendo à tona. Mãe, eu construí um império. Tenho o direito de ter padrões elevados. Você herdou metade da empresa do seu pai e usou o dinheiro da família para comprar a outra metade. Helena retrucou friamente. Não me venha com essa história de self-made woman. A verdade doía mais que Isabela estava disposta a admitir. Ela havia assumido o controle da empresa aos 25 anos, não por mérito próprio, mas porque o pai havia preparado tudo para ela desde criança. Isabela, você é minha filha, e eu te amo, mas você precisa parar de pisar nas pessoas para se sentir importante. Um dia isso vai te custar caro. Depois que a mãe desligou, Isabela ficou sozinha com seus pensamentos. O apartamento de 200 metros quadrados parecia maior e mais vazio que nunca. Ela caminhou até seu escritório particular, onde tinha outro tabuleiro de xadrez. Este, ainda mais caro que o do escritório. Xadrez havia sido sua obsessão desde os 12 anos, quando descobriu que era naturalmente talentosa no jogo. Mas ao contrário da maioria dos jogadores, Isabela não jogava pela beleza das combinações, ou pelo desafio intelectual. Ela jogava pelo poder. Ao longo dos anos, havia usado o xadrez como ferramenta de dominação. Desafiava pretendentes em encontros, destruindo o ego de quem ousasse competir com ela. Humilhava colegas de faculdade, certa de que uma derrota no tabuleiro os faria se sentir inferiores em todos os aspectos. Nunca perdi para alguém de classe baixa, disse para si mesma, organizando as peças no tabuleiro. E não vou começar agora. Mas algo na confiança de Gabriel a incomodava. A forma como ele havia reorganizado o tabuleiro, o conhecimento específico sobre aquela partida histórica, a calma com que havia aceito o desafio. Não era comportamento de alguém que apenas sabia jogar um pouco. Ela pegou o notebook e começou a pesquisar sobre Gabriel Silva Santos. Precisava de informações, vantagens,
Qualquer coisa que pudesse usar contra ele na sexta-feira. Os resultados da busca foram frustrantes. Gabriel praticamente não existia online. Nenhuma rede social, nenhum histórico profissional relevante, nenhuma menção em lugar algum. Era como se ele tivesse aparecido do nada 2 anos atrás quando começou a trabalhar na empresa. Isso é estranho, murmurou, refinando a busca. Encontrou apenas registros básicos: CPF, endereço atual, histórico de emprego simples. Mas nada que explicasse o conhecimento de xadrez que ele havia demonstrado. O interfone tocou, interrompendo sua investigação. Era Mariana, sua secretária executiva, que morava no mesmo prédio alguns andares abaixo. Desculpe incomodar tão tarde, Isabela. Posso subir? Preciso falar sobre amanhã. Minutos depois, Mariana entrava no apartamento, claramente nervosa. Aos 40 anos, ela conhecia Isabela há 5 anos e sabia reconhecer quando a patroa estava planejando algo cruel. Isabela, você tem certeza de que quer continuar com essa história do xadrez? Mariana perguntou diretamente. Por que não continuaria? Porque hoje à tarde eu conversei com alguns funcionários. Eles estão comentando que o Gabriel pode ser mais competente do que aparenta. Isabela riu, aquele riso gelado característico. Mariana, você realmente acha que um faxineiro pode me vencer em algo que exige intelecto? Não é isso. É que, bem, algumas pessoas disseram que ele às vezes demonstra conhecimentos que não combinam com o perfil. Que tipo de conhecimentos? Dona Carmen, da limpeza, contou que uma vez viu ele ajudando o filho dela com uma lição de matemática muito avançada. E o Carlos, do protocolo, disse que Gabriel fala inglês fluentemente. Isabela parou de beber o vinho. Inglês fluentemente? Sim. Ele ouviu Gabriel falando ao telefone. Pensou que era com alguém do exterior. Perguntas estranhas começaram a se formar na mente dela. Mariana, você acha que estou subestimando ele? Acho que você deveria pesquisar melhor antes de fazer essa exposição pública. Se por acaso você perder... Eu não vou perder! Isabela explodiu, batendo a taça na mesa com força. Jogo xadrez há 16 anos. Tenho pontuação de 2.100 pontos. Participei de torneios universitários. Eu sei, Isabela. Só estou sugerindo cautela. Depois que Mariana saiu, Isabela voltou ao computador com renovada determinação. Se Gabriel tinha segredos, ela iria descobrir. Expandiu a busca, procurando variações do nome, apelidos, qualquer coisa. Foi quando encontrou uma notícia antiga de 2010, enterrada nas páginas do arquivo digital de um jornal esportivo local. Gabriel Santos conquista tricampeonato estadual de xadrez. O sangue gelou nas veias. Ela clicou no link, mas a página estava corrompida. Tentou outros termos de busca. Gabriel Santos xadrez campeão. Mais resultados apareceram, todos fragmentados, mas suficientes para formar um quadro aterrorizante. Não pode ser, sussurrou, sentindo o pânico começar a tomar conta. Ligou para um conhecido que trabalhava na Confederação Brasileira de Xadrez. Eram 2 da manhã, mas ela não se importava. Fernando, desculpe a hora. Preciso de uma informação urgente. Você conhece um jogador chamado Gabriel Santos ou Gabriel Silva Santos? Gabriel Santos. Gabriel Santos. Fernando repetiu, claramente tentando lembrar. Espera, Gabriel Santos. Claro que conheço. Era uma das maiores promessas do xadrez brasileiro há uns 10 anos. Campeão estadual múltiplas vezes. Chegou a disputar nacionais. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Que nível ele tinha? Cara, ele era forte. Pontuação na casa dos 2.300, 2.400 pontos. Tinha potencial para ser mestre, mas desapareceu do circuito de uma hora para outra. Nunca soubemos o que aconteceu. 2.400 pontos? Isabela repetiu, a voz saindo como um sussurro. Isso mesmo. Por que está perguntando? Ele voltou a jogar? Isabela desligou sem responder. Seus dedos tremiam enquanto calculava a diferença. Ela tinha 2.100 pontos de pontuação. Gabriel havia tido 2.400. Era uma diferença abissal no mundo do xadrez. Eu fiz a maior besteira da minha vida, disse para o apartamento vazio. Pior que isso, ela havia convidado jornalistas, funcionários, executivos.
A humilhação seria pública, devastadora. Sua reputação de superioridade intelectual seria destruída na frente de todo mundo. Pegou o telefone para ligar para Gabriel, para cancelar tudo, para inventar qualquer desculpa. Mas parou antes de discar. Cancelar agora seria admitir que estava com medo. Seria mostrar fraqueza. Talvez ele esteja enferrujado. Tentou se convencer. 10 anos longe do xadrez profissional deve ter prejudicado muito o nível dele. Mas no fundo sabia que estava se iludindo. Talento verdadeiro no xadrez não desaparece completamente. E se Gabriel realmente havia sido tão forte quanto Fernando sugeriu, ela estava em sérios problemas. Passou o resto da madrugada estudando aberturas, táticas, finais. Tentou se preparar para enfrentar um adversário muito mais perigoso do que havia imaginado. Mas uma pergunta continuava martelando em sua mente. Por que um ex-campeão de xadrez estava trabalhando como faxineiro? Quando o sol nasceu sobre São Paulo, Isabela estava exausta, nervosa e pela primeira vez em anos, genuinamente preocupada com o resultado de uma partida de xadrez. Na sexta-feira, ela não estaria enfrentando apenas um funcionário rebelde. Estaria enfrentando um fantasma do passado que havia voltado para ensinar uma lição que ela nunca esqueceria. E o pior de tudo, ela havia criado essa situação com suas próprias mãos. Na quarta-feira de manhã, Gabriel chegou ao trabalho com uma energia diferente. Havia passado a noite anterior jogando com Sofia até tarde, sentindo sua mente de enxadrista despertar gradualmente. Os movimentos que pareciam enferrujados na primeira noite agora fluíam com mais naturalidade. Bom dia, Gabriel! Dona Carmen, a coordenadora da equipe de limpeza, o cumprimentou com um sorriso caloroso. Aos 58 anos, ela trabalhava na empresa há 15 anos e conhecia cada corredor, cada sala, cada segredo daquele prédio. Bom dia, Dona Carmen. Posso falar com você um minutinho? Ela perguntou, puxando-o para um canto mais reservado. Está todo mundo comentando sobre essa história de xadrez com a patroa. Gabriel suspirou. Notícias voam rápido por aqui. Rapaz, você tem noção do que fez? Desafiar a Isabela Montenegro é como cutucar onça com vara curta. Eu não desafiei ela. Ela que me desafiou. Dona Carmen o estudou por alguns segundos. Aquele olhar perspicaz que só pessoas experientes possuem. Gabriel, em 15 anos trabalhando aqui, vi muita gente passar. Sempre soube que você era diferente. Como assim? Você fala educado demais para quem só tem ensino médio. Usa palavras que eu preciso procurar no dicionário. E aquela vez que ajudou meu neto com matemática, você resolveu problemas que nem a professora dele conseguia explicar direito. Gabriel tentou disfarçar, mas Dona Carmen continuou. Quem você realmente é? Ele olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos. Algo na sinceridade dela o fez decidir confiar. Dona Carmen, posso contar uma coisa, mas precisa ficar entre nós? Claro, filho. Gabriel contou sua história resumidamente. O passado como campeão de xadrez, a esposa perdida, a necessidade de recomeçar do zero para sustentar Sofia. Dona Carmen o ouvia com os olhos cada vez mais arregalados. Meu Deus do céu, você era campeão mesmo? Ela sussurrou. Era, mas isso foi há muito tempo. Gabriel, você precisa acabar com a soberba dessa menina. Ela humilha funcionário aqui há anos. Trata todo mundo como se fosse lixo. Dona Carmen, não é sobre vingança. É sobre dignidade. Então você vai precisar de ajuda para se preparar. E eu sei exatamente quem pode te ajudar. Durante o intervalo do almoço, Dona Carmen levou Gabriel até o subsolo do prédio, onde ficavam os vestiários e a sala de descanso dos funcionários. Ali estava um homem negro de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos, lendo um livro em inglês. Gabriel, este é o Paulo. Dona Carmen fez as apresentações. Paulo, esse é o Gabriel que vai jogar xadrez contra a patroa. Paulo levantou os olhos do livro e estudou Gabriel com interesse. Então você é o famoso desafiante. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Você trabalha aqui também? Segurança noturno há 8 anos. Mas antes disso, eu era professor de história numa universidade particular. Gabriel ficou surpreso. Professor? O que aconteceu? A mesma coisa que acontece com muita gente competente nesse país. Política interna, cortes de orçamento, preferência por professores mais baratos.
Fiquei desempregado aos 35 anos, com família para sustentar. Dona Carmen se intrometeu. Paulo, conta para ele sobre o xadrez. Ah, isso. Paulo sorriu. Joguei xadrez competitivo na universidade. Nada profissional, mas chegava a ter pontuação na casa dos 1900 pontos. Gabriel se animou. Isso é um nível muito bom. Obrigado. E você? Dona Carmen disse que tem experiência. Tenho um pouco, Gabriel respondeu modestamente. Mentira! Dona Carmen exclamou. Conta para ele direito. Gabriel acabou revelando sua história para Paulo também. A reação foi imediata. Caramba, 2.400 de pontuação? Cara, você não é jogador amador, você é praticamente um mestre. Era. Gabriel corrigiu. Hoje não sei nem que nível tenho. Gabriel, Paulo se levantou claramente emocionado. Você precisa entender uma coisa. Talento no xadrez não some assim. Pode enferrujar, mas não desaparece. Principalmente no seu nível. Você acha? Tenho certeza. Olha, eu posso te ajudar a treinar. Sei que não estou no seu nível, mas posso ser seu sparring partner, testar suas combinações, ajudar você a recuperar o ritmo. Gabriel ficou emocionado com o oferecimento. Paulo, seria incrível, mas não quero atrapalhar seu trabalho. Trabalho que se dane. Isso aqui é maior que qualquer expediente. Você vai representar todos nós que somos subestimados por essa mulher. A partir daquele dia, Gabriel passou a ter uma rotina dupla. Durante o dia, trabalhava normalmente como faxineiro. Mas nos intervalos, ele e Paulo se reuniam em salas vazias para treinar. Usavam um tabuleiro de bolso que Paulo sempre carregava. Gabriel, sua abertura está perfeita, Paulo disse na quinta-feira, depois de perder 3 partidas seguidas. Sua técnica de meio jogo também. O problema é que você está pensando demais. Como assim? Você calcula posições que qualquer mestre resolveria por intuição. Está raciocinalizando demais, perdendo tempo que deveria usar para posições mais complexas. É que faz tanto tempo. Por isso que amanhã você precisa confiar no instinto. Sua primeira impressão sobre os lances provavelmente está certa. Você jogou em nível alto por anos, isso não se perde. Enquanto isso, Sofia estava fazendo sua própria pesquisa em casa. Usando o computador da escola, ela havia conseguido encontrar artigos antigos sobre o pai, fotos de torneios, até mesmo algumas partidas registradas. Pai, olha o que descobri, ela disse quando Gabriel chegou em casa na quinta-feira à noite. Encontrei uma partida sua contra um grande mestre argentino em 2011. Gabriel olhou para a tela, vendo a anotação dos lances que havia jogado uma década atrás. As memórias voltaram como uma enxurrada. Lembro dessa partida. Foi no torneio internacional de Santos. Eu estava ganhando, mas cometi um erro no final. Mas pai, você estava jogando de igual para igual com um grande mestre. Isso significa que seu nível era altíssimo. Sofia havia passado horas pesquisando sobre Isabela também. Pai, essa mulher tem pontuação de 2.100 pontos. Ela é forte, mas você era muito mais forte que ela. Sofia, pontuação não é tudo. Ela tem estado jogando regularmente, eu não. Mas pai, você treinou com o Paulo esses 2 dias. Como foi? Gabriel sorriu. Foi melhor do que esperava. Estou começando a lembrar das sensações, dos padrões. É como se uma parte do meu cérebro estivesse despertando. Então você está confiante? Estou mais confiante. Mas Sofia, preciso que você entenda uma coisa. Se eu perder amanhã, não é o fim do mundo. O importante é que enfrentei a situação com dignidade. Você não vai perder, Sofia disse com convicção absoluta. Porque você não está jogando só por você. Está jogando por mim, pela memória da mamãe, por todos os funcionários que são humilhados por ela. Na manhã de sexta-feira, Gabriel chegou ao trabalho e encontrou uma pequena multidão de funcionários esperando por ele. Faxineiros, seguranças, pessoal da manutenção, secretárias. Todos queriam desejar boa sorte. Gabriel, você vai acabar com a arrogância dela, disse Marina, recepcionista. Mostra para essa mulher que competência não tem a ver com dinheiro, completou João do protocolo. Dona Carmen se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Filho, em 15 anos nunca vi os funcionários tão unidos por uma causa. Você virou símbolo de resistência aqui. Pessoal, obrigado pelo apoio, mas não quero que vocês criem expectativas exageradas. Gabriel, Paulo pôs a mão no ombro dele.
Você está pronto. Confiamos em você. Durante a manhã, Gabriel trabalhou normalmente, mas sua mente estava focada na partida. Revisualizava aberturas, combinações táticas, finais de torre e peão. Era como se seus neurônios estivessem reconectando circuitos que haviam ficado dormentes por anos. Às 3 da tarde, começaram a chegar os convidados de Isabela. Executivos de outras empresas, jornalistas especializados em negócios, até mesmo um repórter de esportes que cobria xadrez ocasionalmente. Ela está fazendo isso virar um circo, Paulo comentou com Gabriel durante uma pausa. Deixa ela. Quanto mais gente, melhor. Se eu ganhar, mais pessoas vão testemunhar que competência não tem classe social. E se você perder? Gabriel sorriu. Se eu perder, pelo menos tentei. Isso já é uma vitória. Às 4h30, Dona Carmen trouxe uma notícia que surpreendeu Gabriel. Filho, tem uma pessoa na recepção querendo falar com você. Uma moça jovem disse que é sua filha. Sofia? Mas como ela... Gabriel desceu correndo para a recepção. Sofia estava lá, vestindo sua melhor roupa, carregando uma pasta. Sofia, o que você está fazendo aqui? Pai, eu não podia deixar você enfrentar isso sozinho. Pedi para sair mais cedo da escola. Filha, isso não é lugar para você. É sim. Sou sua família, sua torcida. Além disso, ela mostrou a pasta. Trouxe material de pesquisa. Estudei o estilo de jogo da Isabela a manhã toda. Gabriel abraçou a filha, emocionado. Sofia, você é incrível. Pai, em meia hora sua vida pode mudar para sempre. E eu vou estar aqui para ver você provar que dignidade vale mais que dinheiro. Às 5h em ponto, Gabriel entrou na sala de reuniões do 35º andar, usando o mesmo uniforme azul de sempre. Mas algo havia mudado nele. Seus passos eram firmes, os ombros eretos, o olhar determinado. Sofia caminhava ao lado, carregando a pasta com suas pesquisas, orgulhosa como uma princesa acompanhando seu rei. A sala estava lotada. Executivos ocupavam as cadeiras laterais, jornalistas ajustavam câmeras, funcionários se espremiam próximo às portas. O burburinho cessou quando Gabriel apareceu. Todos os olhos se voltaram para o faxineiro que havia ousado desafiar a rainha. Isabela já estava sentada diante do tabuleiro de xadrez, vestindo um blazer branco imaculado que contrastava com seus cabelos loiros perfeitamente arrumados. Mas quem a conhecia bem podia perceber sinais de nervosismo. Os dedos tamborilando na mesa, o olhar evitando contato direto, a postura ligeiramente tensa. Então o desafiante chegou, ela disse, tentando soar confiante. E trouxe torcida. Essa é minha filha, Sofia, Gabriel respondeu calmamente. Ela queria conhecer a mulher mais poderosa do Brasil. Sofia se aproximou e estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecê-la, senhora Montenegro. Papai sempre fala sobre como a senhora é inteligente. Isabela apertou a mão da menina, surpresa com a educação. Prazer, Sofia. Seu pai vai assistir nossa partida? Claro. Papai é o melhor jogador de xadrez que conheço. Um murmúrio percorreu a sala. As pessoas começavam a perceber que aquela menina de 12 anos tinha uma confiança incomum no pai. Roberto Andrade, diretor financeiro, se aproximou carregando um relógio de xadrez profissional. Isabela trouxe o cronômetro. 1 hora para cada lado? Perfeito. Ela respondeu, tentando retomar o controle da situação. Gabriel, você sabe como funciona um relógio de xadrez? Sei sim, ele respondeu, sentando-se diante das peças pretas. Joguei algumas partidas com tempo limitado na vida. Paulo apareceu na porta, ainda vestindo o uniforme de segurança. Dona Carmen estava ao lado dele, junto com outros funcionários que tinham conseguido se liberar para assistir. Era uma plateia dividida, executivos torcendo silenciosamente por Isabela, funcionários claramente apoiando Gabriel. Pessoal, Roberto chamou a atenção. Vamos manter silêncio durante a partida. Xadrez exige concentração máxima. Isabela pegou um peão branco e um preto, escondeu-os atrás das costas e estendeu os punhos fechados. Escolha. Gabriel apontou para a mão direita. Ela abriu, revelando o peão preto. Você joga com as pretas. Eu começo. O simbolismo não passou despercebido por ninguém. A CEO milionária com as peças brancas, o faxineiro com as pretas. Isabela fez seu primeiro movimento, avançando um peão central.
Gabriel olhou para o tabuleiro por alguns segundos. Na plateia, Sofia segurava a respiração. Paulo cerrou os punhos. Era o momento da verdade. Gabriel fez seu primeiro movimento com decisão. Era uma estratégia complexa e agressiva, escolhida apenas por jogadores experientes. Um suspiro de surpresa percorreu a sala. Isabela piscou algumas vezes, claramente não esperando uma resposta tão sofisticada. Interessante escolha, ela murmurou, movendo sua próxima peça. Gabriel respondeu instantaneamente. Os próximos movimentos seguiram uma das aberturas mais complexas do xadrez, uma sequência que exige conhecimento profundo da teoria. Dr. Ricardo Mendes, cardiologista e enxadrista amador que estava na plateia, sussurrou para o college. Esse cara conhece estratégias profundas. Essa abertura não é brincadeira. Isabela começou a suar. Ela conhecia o básico dessa estratégia, mas não no nível de profundidade que Gabriel estava demonstrando. Cada movimento dele era preciso, rápido, seguindo sequências que ela só tinha visto em livros especializados. Gabriel continuava jogando movimentos perfeitos, forçando Isabela a tomar decisões cada vez mais difíceis. Ela estava gastando tempo demais pensando em lances que deveriam ser automáticos. Pai está dominando completamente, Sofia sussurrou para Paulo, que assistia tenso ao lado dela. Isabela decidiu por uma jogada arriscada, tentando um ataque agressivo. Gabriel sorriu pela primeira vez na partida. Era exatamente o que esperava. Isabela começou um ataque direto, mas Gabriel havia se preparado para isso. Cada movimento dele mostrava que estava um passo à frente. A posição estava ficando extremamente complexa. Ambos os reis corriam perigo, mas Gabriel parecia estar sempre antecipando os planos de Isabela. Meu Deus! Mariana sussurrou para Roberto. Olha a diferença de confiança entre eles. Gabriel está jogando como se soubesse exatamente o que vai acontecer. Isabela continuou o ataque, mas estava claramente desconfortável. Suas mãos tremiam ligeiramente ao mover as peças. Gabriel parou pela primeira vez para pensar seriamente. Analisou o tabuleiro por 3 minutos completos, calculando várias possibilidades. Então fez um movimento surpreendente. Era uma jogada inesperada. Em vez de defender passivamente ou contra-atacar diretamente, Gabriel reorganizava suas peças para um golpe devastador. Isabela continuou avançando com seus ataques, mas estava perdendo o controle da partida. Gabriel centralizou sua dama, coordenando todas as peças para o ataque final. Dr. Mendes se inclinou para a frente, fascinado. Esse Gabriel está construindo algo espetacular. Olhem como todas as peças dele estão perfeitamente coordenadas. Gabriel fez uma jogada ousada, sacrificando uma peça importante. Mas era uma armadilha sutil. Se Isabela capturasse, abriria linhas perigosas para seu próprio rei. Isabela estudou a posição por 15 minutos. Sua testa estava suada, as mãos tremiam visivelmente. Ela sabia que estava em terreno perigoso, mas não conseguia encontrar a melhor defesa. Ela decidiu capturar a peça de Gabriel, caindo na armadilha. Gabriel atacou imediatamente, forçando Isabela a tomar decisões impossíveis. Ela caiu direitinho. Paulo murmurou, impressionado com a precisão tática de Gabriel. Isabela tentou se defender, mas Gabriel continuou pressionando. Subitamente ela percebeu que estava completamente perdida. Suas peças estavam desorganizadas, o rei exposto, sem defesa adequada. Não pode ser, ela sussurrou, calculando freneticamente. Gabriel continuou o ataque sistemático, eliminando as últimas defesas de Isabela. Isabela tentou colocar o rei em segurança, mas era tarde demais. Gabriel posicionou sua dama de forma definitiva, preparando o golpe final. A posição de Isabela estava completamente desmoronada. A sala estava em silêncio absoluto. Todos percebiam que algo especial estava acontecendo. Não era apenas uma partida de xadrez. Era uma demonstração de classe magistral. Isabela tentou uma última defesa desesperada. Gabriel fez seu movimento final e Isabela percebeu que não havia mais escapatória. Ela olhou para o tabuleiro, depois para Gabriel, depois para a plateia que observava em silêncio reverente. Suas mãos tremiam quando tocou seu rei. Eu me rendo, disse com a voz embargada. A explosão de emoção foi instantânea. Sofia saltou da cadeira gritando, Papai ganhou!
Paulo começou a aplaudir freneticamente. Dona Carmen chorava de alegria. Os funcionários explodiram em comemoração. Até mesmo alguns executivos aplaudiram, impressionados com o nível técnico que haviam presenciado. Gabriel se levantou calmamente e estendeu a mão para Isabela. Foi uma partida excelente. Obrigado pelo jogo. Ela apertou a mão dele, ainda em choque. Quem você realmente é? Sou Gabriel Silva Santos, ex-campeão estadual de xadrez, pai da Sofia e funcionário desta empresa há 2 anos. Dr. Mendes se aproximou claramente emocionado. Senhor Gabriel, acabei de assistir a uma das partidas mais brilhantes que já vi. O senhor jogou em nível profissional. Sofia correu para abraçar o pai, lágrimas de orgulho nos olhos. Papai, você foi incrível. Mostrou para todo mundo quem você realmente é. Isabela permaneceu sentada, processando o que havia acontecido. Não apenas havia perdido uma partida de xadrez, havia sido completamente superada por alguém que considerava inferior. E o pior, havia feito isso na frente de dezenas de testemunhas, incluindo jornalistas que provavelmente publicariam a história. Gabriel havia vencido muito mais que uma partida. Havia conquistado respeito, dignidade e provado que talento verdadeiro supera qualquer preconceito social. O silêncio que se seguiu aos aplausos era ensurdecedor. Isabela Montenegro permanecia sentada, olhando fixamente para o tabuleiro onde suas peças jaziam em derrota total. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. Em 28 anos de vida, nunca havia sido humilhada de forma tão pública e devastadora. Senhora Montenegro, Gabriel disse respeitosamente, ainda de pé ao lado da mesa. Gostaria de analisar a partida comigo? Posso explicar onde... Não! Ela explodiu, levantando-se bruscamente. A cadeira rangeu contra o piso de mármore, o som ecoando pela sala tensa. Eu não preciso de explicações de um... As palavras morreram em sua garganta. Ela não podia mais chamá-lo de simples faxineiro. Não depois do que todos haviam presenciado. Gabriel havia jogado com uma precisão técnica que deixara até mesmo os executivos mais experientes boquiabertos. Dr. Ricardo Mendes se aproximou, ainda impressionado. Senhor Gabriel, aquela combinação nos lances 19 a 20 foi simplesmente brilhante. Há quanto tempo o senhor joga nesse nível? Joguei competitivamente até uns 10 anos atrás, Gabriel respondeu humildemente. Depois parei por circunstâncias pessoais. Competitivamente? Roberto Andrade perguntou, franzindo o teto. Que tipo de competição? Sofia, ainda radiante de orgulho, não resistiu. Meu pai foi tricampeão estadual. Era considerado uma das maiores promessas do Brasil. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Jornalistas começaram a anotar freneticamente. Câmeras se voltaram para Gabriel, que permanecia modesto apesar da revelação bombástica. Tricampeão estadual? Mariana repetiu incrédula. Gabriel, por que nunca contou isso para ninguém? Porque não era relevante para meu trabalho como faxineiro. Ele respondeu simplesmente. Além disso, esse passado não põe comida na mesa nem paga as contas. Isabela sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Durante 2 anos, havia tratado um ex-campeão como se fosse um ser inferior. Durante 2 anos, havia humilhado alguém cujo talento era infinitamente superior ao dela. Isabela, Roberto se aproximou, claramente constrangido. Talvez seja melhor encerrarmos por aqui. A imprensa pode escrever o que quiser, ela gritou, perdendo completamente a compostura. Isso foi sorte. Uma partida não prova nada. Dr. Mendes discordou respeitosamente. Senhora Montenegro, com todo o respeito, aquela não foi sorte. Foi técnica pura. O senhor Gabriel demonstrou conhecimento teórico profundo e cálculo tático excepcional. Exato, concordou outro executivo presente. Nunca vi alguém jogar Najdorf com tanta precisão. É nível de mestre mesmo. Cada elogio a Gabriel era como uma punhalada no orgulho ferido de Isabela. Ela, que sempre se considerou intelectualmente superior, estava sendo diminuída na frente de seus próprios subordinados. Quero uma revanche, ela declarou impulsivamente. Melhor de 3. Não pode ser que eu perca para ele. Gabriel balançou a cabeça calmamente. Senhora Montenegro, não precisa de revanche. A aposta foi clara. Uma partida.
E quem perdesse reconheceria o valor do adversário. Eu não reconheço nada. Você teve sorte. Sofia se adiantou, a voz firme apesar da pouca idade. Senhora, sorte não existe no xadrez. Meu pai calculou cada lance, previu cada movimento da senhora. Isso se chama competência. Uma criança não vai me dar lições, Isabela retrucou, mas sua voz saiu mais aguda que pretendia. Dona Carmen, que havia assistido tudo em silêncio, finalmente se pronunciou. Senhora Isabela, em 15 anos trabalhando nesta empresa, nunca vi ninguém tratar funcionários tão mal quanto a senhora. Hoje a vida ensinou uma lição que a senhora precisava aprender. Quem você pensa que é para me dar conselhos? Isabela virou-se para Dona Carmen com fúria nos olhos. Sou alguém que reconhece valor nas pessoas independente do cargo que ocupam. Dona Carmen respondeu com dignidade. Coisa que a senhora nunca aprendeu. Paulo se aproximou, tirando o boné do uniforme de segurança. Senhora Montenegro, durante 8 anos trabalhei nos turnos noturnos desta empresa. Vi a senhora humilhar dezenas de funcionários. Tratar pessoas como se fossem objetos. E daí? E hoje um desses funcionários provou que valor humano não tem a ver com salário ou posição social. Isabela olhou ao redor e percebeu que toda a sala estava contra ela. Executivos evitavam seu olhar constrangidos. Funcionários a encaravam com uma mistura de pena e satisfação. Jornalistas rabiscavam anotações que certamente se tornariam manchetes embaraçosas. Vocês todos vão pagar por isso, ela ameaçou, mas a voz saiu trêmula, sem convicção. Isabela. Gabriel se aproximou, falando baixo para que apenas ela ouvisse. Posso conversar com a senhora em particular? Ela hesitou. Depois fez sinal para que todos saíssem da sala. Aos poucos, executivos, funcionários e jornalistas se retiraram, deixando apenas Gabriel, Isabela e Sofia. Sofia, pode esperar lá fora um minutinho? Gabriel pediu gentilmente. Tudo bem, papai, mas se ela gritar com você, eu volto, Sofia disse, lançando um olhar desafiador para Isabela antes de sair. Quando ficaram sozinhos, Gabriel puxou uma cadeira e se sentou na frente de Isabela, que permaneceu de pé, braços cruzados defensivamente. Senhora Montenegro, sei que está com raiva e constrangida. Mas preciso dizer uma coisa. Fale logo e acabe com isso. Eu não joguei para humilhá-la. Joguei para defender minha dignidade e a de todos os funcionários que a senhora trata mal. Você me humilhou na frente de todo mundo. A senhora se humilhou sozinha quando achou que posição social determinava inteligência, quando assumiu que um faxineiro não podia ter conhecimento ou talento. Isabela sentou-se pesadamente, o peso da realidade finalmente a atingindo. Todo mundo vai saber. Vai estar nos jornais amanhã. CEO milionária perde para faxineiro. Provavelmente vai estar mesmo, mas a senhora pode transformar isso numa oportunidade. Que oportunidade? Minha reputação está arruinada. Gabriel respirou fundo antes de continuar. A senhora pode usar isso para mostrar que aprendeu alguma coisa. Que reconhece valor nas pessoas independente da função que exercem. E por que eu faria isso? Porque é a coisa certa a fazer. E porque, no fundo, a senhora sabe que eu estou certo. Isabela ficou em silêncio por alguns minutos, processando as palavras dele. Pela primeira vez em anos, alguém havia falado com ela sobre fazer a coisa certa, não a coisa conveniente. Você realmente era campeão? Ela perguntou numa voz mais baixa. Era. 3 vezes campeão estadual, vice-campeão nacional uma vez. Tive pontuação de 2.437 pontos no auge da carreira. 2.400? Ela sussurrou. Isso é quase mestre. Quase. Mas a vida mudou meus planos. O que aconteceu? Gabriel contou sua história. A esposa perdida, a filha para sustentar, a necessidade de abandonar o xadrez para sobreviver. Isabela o escutou em silêncio, e pela primeira vez compreendeu que o homem à sua frente havia sacrificado sonhos por amor. Eu não sabia, ela murmurou quando ele terminou. A senhora nunca perguntou. Assumiu que porque eu trabalhava como faxineiro não tinha história, não tinha valor. Gabriel, eu sinto muito. Foram as primeiras palavras genuínas de arrependimento que saíram da boca de Isabela em anos. Gabriel percebeu que por baixo da arrogância havia uma pessoa capaz de reconhecer os próprios erros. Senhora Montenegro, a senhora é jovem, inteligente,
tem recursos para fazer coisas incríveis, mas precisa aprender a valorizar as pessoas. Como? Comece tratando seus funcionários como seres humanos, não como objetos. Reconheça que talento existe em qualquer lugar, independente de diploma ou cargo. Isabela assentiu lentamente. E sobre a aposta, o casamento, Gabriel sorriu. Obviamente isso era uma provocação sua. Não vou cobrar nada disso, mas gostaria que a senhora cumprisse a parte do respeito. Que tipo de respeito? Trate todos os funcionários com dignidade. Dê oportunidades para quem demonstrar competência, independente da origem. E talvez, apenas talvez, a senhora descubra talentos incríveis que estavam na sua frente o tempo todo. Quando Gabriel saiu da sala, encontrou Sofia esperando no corredor junto com Paulo e Dona Carmen. E aí, papai, como ela reagiu? Acho que ela entendeu a mensagem. Gabriel sorriu. Às vezes as pessoas só precisam de um espelho para ver quem realmente são. Paulo bateu no ombro de Gabriel. Cara, você não apenas ganhou uma partida de xadrez, você ensinou uma lição de vida que ela nunca vai esquecer. E agora? Sofia perguntou. O que vai acontecer? Gabriel olhou para a filha, depois para os colegas que se tornaram amigos, depois para o tabuleiro de xadrez que ainda estava montado na sala. Agora vamos ver se Isabela Montenegro aprendeu que o verdadeiro poder não vem de humilhar outros, mas de elevar quem está ao nosso lado. A revolução silenciosa havia começado no 35º andar. E tudo por causa de um pai que nunca perdeu a dignidade. 3 meses depois da partida que abalou o 35º andar, Gabriel chegou ao trabalho vestindo um terno azul marinho impecável. Não mais o uniforme de faxineiro, mas as roupas de coordenador de desenvolvimento humano da Montenegro Enterprises. Sua mesa ficava no 28º andar, com vista panorâmica da cidade, mas ele ainda fazia questão de cumprimentar pessoalmente cada funcionário da limpeza toda manhã. Bom dia, Gabriel. Dona Carmen o recebeu com aquele sorriso caloroso de sempre. Como está nossa celebridade? Dona Carmen, para de falar assim. Gabriel riu, ajustando a gravata. Sou o mesmo de sempre. Mentira. Olha só essa elegância toda. Quem diria que aquele homem do uniforme azul se transformaria no executivo mais respeitado da empresa? Era verdade. A história da partida de xadrez havia se espalhado muito além dos muros da empresa. Jornais publicaram matérias sobre o faxineiro campeão. Redes sociais compartilharam o vídeo da partida milhões de vezes. Gabriel havia se tornado símbolo de resistência contra preconceito social. Senhor Gabriel, Mariana se aproximou carregando uma pasta grossa. A senhora Isabela está esperando o senhor para a reunião mensal de avaliação. Como ela está hoje? Diferente. Muito diferente. Gabriel subiu ao 35º andar, onde tudo havia começado. Mas agora as coisas eram completamente outras. Funcionários da limpeza circulavam livremente durante reuniões. Executivos cumprimentavam o pessoal da manutenção pelos nomes. A atmosfera de superioridade havia sido substituída por respeito mútuo. Isabela estava em sua sala, debruçada sobre relatórios. Quando Gabriel entrou, ela levantou os olhos e sorriu. Era um sorriso genuíno, muito diferente daquele sorriso gelado que usava antes. Gabriel, sente-se. Como está o projeto de capacitação profissional? Melhor que esperávamos, ele respondeu, abrindo sua pasta. Identificamos 23 funcionários com potencial para promoção. Paulo está terminando a faculdade de administração com bolsa integral. Marina da recepção começou o curso de idiomas. E os resultados? Produtividade subiu 18%. Rotatividade caiu para praticamente zero. Funcionários estão motivados porque sabem que competência é valorizada. Isabela assentiu, genuinamente interessada. Gabriel, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você me perdoou? Pelo jeito que te tratei durante 2 anos? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras. Isabela, perdão não é algo que se pede uma única vez. É algo que se conquista com atitudes. E você acha que estou conquistando? Acho que você mudou completamente. A empresa toda percebe isso. Era verdade. Nos 3 meses após a partida, Isabela havia promovido 12 funcionários por mérito. Criaram um programa de bolsas estudantis.
Implementar a política de portas abertas, onde qualquer funcionário podia conversar diretamente com ela. Gabriel, recebi uma proposta interessante ontem, ela disse, mudando de assunto. A Confederação Brasileira de Xadrez quer que você volte a competir. Competir? Eles descobriram sua história, viram o vídeo da nossa partida. Querem oferecer patrocínio completo para você voltar ao circuito profissional. Gabriel ficou surpreso. Mas eu tenho 33 anos. No xadrez, isso já é considerado veterano. Kasparov jogou em alto nível até os 40. Karpov também. Idade é só um número quando se tem talento do seu nível. Não sei, Isabela. Tenho responsabilidades aqui, Sofia. Gabriel. Ela se inclinou para a frente. Você sacrificou seus sonhos pela família durante 10 anos. Agora tem estabilidade financeira, posição respeitada. Talvez seja a hora de perseguir seus sonhos novamente. Naquele momento, a porta se abriu e Sofia entrou correndo, ainda usando o uniforme da escola. Aos 12 anos, ela havia se tornado presença constante na empresa nos fins de tarde. Papai, adivinha só! Ela gritou, acenando uma folha de papel. Calma, Sofia. Estamos em reunião. Desculpe, tia Isabela. Sofia cumprimentou educadamente. Durante esses 3 meses, havia desenvolvido uma relação afetuosa com a CEO. Sem problemas, querida. Que notícia boa você trouxe? Papai, fui selecionada para representar a escola no campeonato estadual de xadrez categoria juvenil. Gabriel sorriu orgulhoso. Sofia, isso é incrível. Quando é o campeonato? Mês que vem. E papai, tem mais uma coisa. O quê? O professor de xadrez da escola disse que eu tenho potencial para ser campeã brasileira um dia. Disse que herdei o talento do papai. Isabela observava a interação entre pai e filha com emoção. 3 meses atrás, ela havia tentado humilhar Gabriel. Agora via nele um exemplo de paternidade que a inspirava. Sofia, Isabela disse, que tal se eu patrocinar sua participação no campeonato? Técnico particular, equipamentos, tudo o que precisar? Sério, tia Isabela. Sério. É o mínimo que posso fazer pela filha do homem que mudou minha vida. Gabriel ficou emocionado. Isabela, você não precisa? Preciso sim. Vocês dois me ensinaram lições que nunca vou esquecer. Nesse momento, Paulo entrou na sala, agora vestindo terno e carregando documentos de gerente de recursos humanos. Desculpem interromper, mas chegaram os resultados da pesquisa de satisfação dos funcionários. E aí? Isabela perguntou ansiosa. 97% de aprovação. O maior índice da história da empresa. E os comentários? Paulo sorriu. A maioria menciona como se sentem valorizados. Dizem que finalmente trabalham numa empresa que reconhece talento independente de origem. Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Sabe, Gabriel, 3 meses atrás eu achava que ser superior significava estar acima dos outros. Hoje entendo que verdadeira liderança é elevar quem está ao nosso lado. E como se sente com essa descoberta? Sinto que finalmente sou a pessoa que minha mãe sempre quis que eu fosse. Sofia se aproximou de Isabela. Tia, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Por que você era má com as pessoas antes? A pergunta inocente de uma criança atingiu Isabela mais fundo que qualquer crítica adulta. Ela se ajoelhou para ficar na altura de Sofia. Porque eu pensava que ser rica e ter cargo importante me fazia melhor que os outros. Mas seu pai me ensinou que o que nos torna especiais não é quanto dinheiro temos, mas como tratamos as pessoas. E agora você não é mais má? Agora eu tento ser boa todos os dias. Às vezes erro, mas seu pai e outras pessoas me ajudam a acertar. Sofia sorriu e abraçou Isabela. Que bom. Prefiro a tia boa. Naquele momento, Mariana entrou com uma notícia que deixaria todos em choque. Isabela, acabou de chegar uma ligação da revista Forbes. Eles querem fazer uma matéria sobre a transformação da empresa. Chamaram de A Revolução da Dignidade. Forbes? Gabriel perguntou impressionado. Sim, querem entrevistar vocês dois. A história da partida de xadrez que mudou uma empresa inteira virou caso de estudo internacional. Caso de estudo? Sofia perguntou curiosa. Isso mesmo, Paulo explicou. Universidades estão usando a história de vocês para ensinar sobre liderança e valorização humana. Isabela se voltou para Gabriel.
Aceita dar a entrevista comigo? Claro, mas com uma condição. Qual? Vamos falar sobre todos os funcionários que foram promovidos, todos os talentos que foram descobertos. A história não é sobre nós dois. É sobre como uma empresa inteira mudou. Concordo completamente. 6 meses depois, Gabriel estava em pé diante de um tabuleiro gigante no Centro de Convenções de São Paulo, explicando sua famosa partida contra Isabela para uma plateia de 1000 pessoas. Era o evento de encerramento do Congresso Internacional de Recursos Humanos. A verdade é que eu não ganhei apenas uma partida de xadrez, ele disse ao microfone. Ganhei a oportunidade de provar que talento existe em todos os lugares. Às vezes só precisamos de alguém que acredite em nós. Na plateia, Isabela assistia orgulhosa ao lado de Sofia, que agora era campeã estadual juvenil de xadrez. Paulo estava lá também, formado em administração e prestes a assumir a gerência regional. Mas a vitória mais importante, Gabriel continuou, não foi minha. Foi da senhora Isabela Montenegro, que teve coragem de reconhecer seus erros e mudar completamente. Os aplausos foram ensurdecedores. Quando Gabriel desceu do palco, foi cercado por empresários querendo implementar programas similares em suas empresas. Papai, Sofia sussurrou enquanto caminhavam. Você acha que aquela partida mudou o mundo? Gabriel olhou para Isabela, que conversava animadamente com outros executivos sobre dignidade no trabalho. Olhou para Paulo, agora respeitado gerente. Pensou em Dona Carmen, promovida a supervisora geral. Pensou nos outros 20 funcionários que haviam sido promovidos por mérito. Sofia, talvez não tenhamos mudado o mundo inteiro, mas mudamos nosso mundo. E isso já é uma vitória e tanto. E agora, papai, qual é o próximo lance? Gabriel sorriu, olhando para o tabuleiro gigante que ainda estava montado no palco. Agora vamos continuar jogando, porque a vida é como o xadrez. Cada movimento pode mudar tudo. Quando saíram do centro de convenções, Gabriel carregava Sofia nos ombros, enquanto ela segurava seu troféu de campeã estadual. Isabela caminhava ao lado, não mais como a patroa arrogante, mas como uma amiga que havia aprendido o valor da humildade. Se vencer no xadrez, me caso com você. Havia sido a aposta mais cara da vida de Isabela. Não porque perdeu a partida, mas porque ganhou algo muito mais valioso. A oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. E Gabriel? Ele havia provado que o verdadeiro checkmate não acontece no tabuleiro. Acontece quando conseguimos transformar corações, mudar mentalidades e mostrar que dignidade humana não tem preço. A revolução silenciosa iniciada numa sala de reuniões se espalhara pelo país inteiro. E tudo começou com um pai que nunca perdeu a dignidade, mesmo quando o mundo tentou tirar tudo dele. Fim da história.